Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande receber dois servos do Senhor no MDQAP Podcast. Hoje eu queria desde já agradecer a Deus em primeiro lugar por esse momento, por essa oportunidade, e onde nós iremos falar um pouquinho de Deus, né? Porque hoje a sociedade está precisando muito, e quanto mais você fala de Deus, as pessoas criticam, apedrejam. Nós estamos vivendo aí o direito de ir e vir, o direito de expressar, mas quando as pessoas vão evangelizar na rua, muitas vezes são agredidas. Então, estou com dois servos de Deus, dois missionários, dois evangelistas, né? Que estão colocando suas caras a tapa, porque não é fácil. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. A porta vai estar sempre aberta para os senhores. É um prazer muito grande conhecê-los. Marlon, fique à vontade. Tudo bem, boa noite, pai. Sou diácono de uma igreja que se localiza na Avenida Gerasa, 2710, onde temos pastores Roberto Carlos, pastora Giane, homens de Deus, e eu estou aí na missão aí com o Cadmiel. Nós estamos evangelizando aí para a glória de Deus. Amém. Meu nome é Cadmiel, eu sou um dos pastores auxiliares ali da Igreja Lar Betânia. Já tem ali uns 8 anos que eu estou congregando na Igreja Lar Betânia. Estamos aí focados aí nos trabalhos evangelísticos, né? Tanto nos presídios, cadeia, penitenciária, praça, favela. Estamos aí fazendo, né, aquilo que agrada o coração de Deus. Sou casado com a Paula, tem 13 anos, tem 2 filhas, uma se chama Ana Clara, a outra se chama Eloá. Estamos vivendo bastante experiência aí, a glória de Deus, fazendo discípulo. É uma satisfação grande. Ô Marlon, como tudo começou na sua vida com relação... fala um pouquinho sobre assim, o antes, o durante e agora, nesse trabalho maravilhoso que vocês fazem na comunidade. Então, eu fui alcançado pelo Evangelho, porque num lugar, né, onde que hoje eu passo aí, onde é o lugar que eu passo a evangelizar, foi lá que eu fui alcançado, dentro de um presídio. E a palavra do Senhor me alcançou. Nós temos um prazer de poder falar sobre isso, porque o sistema ele não muda ninguém. O que muda uma pessoa é a palavra, o Senhor Jesus Cristo, certo? E sabemos que ali tem pessoas, né, honestas que estão trabalhando ali para que essas pessoas venham a ter uma mudança de vida. Mas foi ali que eu encontrei a palavra, através da evangelização, dessas pessoas evangelizando dentro do presídio, a qual eu, Cadmiel, nós fazemos hoje em outros presídios. Enfim, a minha vida no passado foi uma vida de turbulência, onde que pratiquei, né, alguns crimes, e sempre nem falava isso para as pessoas. Estou se abrindo aqui nesse podcast, que eu sei que pessoas vão ser alcançadas, né? E era terrível, né? Mas, igual eu te falando, o sistema não muda. O que mudou foi eu encontrando Jesus, a pessoa de Jesus. Fui evangelizado. E o que me manteve de pé sobre essa evangelização? Fui buscando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela confronta. Ela nos confronta. Porque eu tenho um texto que fala em Lucas 13, onde que Jesus, né, como ali sendo o lavrador da vinha, ele recebe uma ordem, mas ele resolve estercar aquela árvore. E essa palavra ficou dentro do meu coração. E um dia eu escutei uma palavra do Senhor, falando ao meu coração que era me manter de pé firme, que ele ia me honrar. E já vai 6 anos e que eu fui alcançado por essa palavra e que tem mantido eu de pé. Hoje eu sou líder na minha igreja, eu faço parte ali da liderança ali, onde que tem alguns que eu lidero para a glória de Deus, e foi de lá para cá, foi muita bênção, muitas almas para Jesus nós alcançamos dentro dos presídios, fora dos presídios, e tem sido bênção. Então, Mário, essa questão que você falou, né, de abrir seu coração,
Porque as pessoas acham o seguinte, que é perda de tempo. Você é a prova viva que não é perda de tempo. E vocês são mais referência. Por quê? Digamos que eu vá pregar. Não que eu pregando não vai dar resultado, nada. Mas você tem que comprovar. Não, eu estava aí, jovem. Hoje eu estou aqui. Então, se Jesus me libertou, me salvou, ele pode salvar você também. Certo? Verdade. Então fala um pouquinho de você, cara. O evangelho, ele transforma. A gente não pode desistir das pessoas. Eu lembro que quando minha mãe me viu, né, ali naquela situação, iludido pelo mundo do crime, escravizado pelo tráfico, né, eu estava ali cego, né, pelas bandeiras do mundo. As pessoas me davam conselho, mas entrava aqui. Entrava no ouvido e saía no outro. Eu não ouvia conselho do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Eu achava que eu estava fazendo certo, eu achava que eu estava no caminho certo, mas durante 5 anos minha mãe ficou orando pela minha vida. Eu cresci no lar cristão, mas com 13 anos eu comecei a enfrentar umas guerras dentro de mim, e eu encontrei na droga, eu encontrei no tráfico uma forma de preencher o vazio do meu ser, e isso começou a me destruir. E minha mãe ficou orando para a minha vida, liberando palavra, orando, e houve um dia que a palavra que ela estava liberando sobre a minha vida fez efeito. A palavra nunca volta vazia. Tem o dia, tem a hora, tem um momento que aquela palavra vai começar a se tornar uma árvore, e essa árvore vai produzir muitos frutos. E ali, na madrugada do ano de 2010, as orações, os conselhos, a palavra liberada sobre a minha vida começou a fazer efeito na minha vida, né? Então eu gosto muito de acreditar naquelas pessoas que muitas das vezes as pessoas falam assim: não tem jeito para ele vai morrer no tráfico, vai morrer no álcool, ele vai morrer no vício, esse não tem mais jeito. Eu gosto de acreditar nessas pessoas porque um dia alguém acreditou em mim. Quando eu chegava das raves, quando eu chegava dos rock doido, eu lembro que minha mãe pegava o óleo ungido e ela ungiu o meu corpo, ela profetizava: ele nasceu para pregar o evangelho, ele vai ganhar muita alma para Jesus. E ela ficava profetizando, e eu ficava pensando: será que Deus, ele escolhe os loucos? Será que Deus, ele um dia me receberia na igreja? Será que Deus um dia me daria a oportunidade? Eu ficava pensando, porque os meus pecados, as minhas iniquidades, criava tipo um muro, criava tipo uma barreira no meu psicológico, e me fazia acreditar que eu não conseguiria um dia ser servo de Deus. Mas o Espírito Santo um dia, ele quebrou o meu coração de pedra, ele abriu o meu entendimento, ele me deu visão espiritual. E pela madrugada, no ano de 2010, eu ouvi a voz de Deus falando assim: eu não te escolhi para o tráfico, eu não te escolhi para você ficar usando droga, eu não te criei para o tráfico, eu te escolhi, eu te criei para que você pregue a palavra, para que você ganhe alma. E ali eu, no mesmo dia, larguei tudo, larguei a cidade, larguei os falsos amigos, né? Porque amigo de verdade é aquele que te leva para Cristo. Eu larguei as propostas do crime, a falsa, né, aquelas bandejas, aquelas que às vezes a pessoa está ali no crime, ela tem uma falsa maneira de pensar: isso aqui é ostentação, é isso, é aquilo. Então toda a ilusão foi arrancada do meu entendimento. Para a glória de Deus, consegui chegar até aqui, transformado, lavado. Perfeito, porque a pessoa, né, infelizmente, o mal nosso, né, do ser humano é julgar. Né? E um dos pontos que acontece muito é dentro das unidades prisionais. Né? E o que te motivou a ir lá fazer esse trabalho, Marião, de evangelizar dentro do sistema prisional? Olha, presbítero Fernando, como ele faz essa obra, hoje é nosso líder, ele foi através dele. Eu lembro uma vez que ele chamou para ir lá: ô Mário, vamos lá, para você dar testemunho daquilo que Deus fez. Eu lembro até hoje que eu falei assim: eu não estou preparado, não quero ir. Sabe por quê? Estava frustrado com o ambiente. Passou nem 3 meses, voltei. Um mandado de prisão de mais de 10 anos atrás. Eu não quis ir para a missão. Aí eu apareço lá, algemado, com aquele uniforme horroroso que é o vermelho. E aí, rapaz, ele me deu a oportunidade para mim
pregar o evangelho lá dentro, e eu dei testemunho de não fugir daquilo que Deus colocou sobre nós. Porque, né, quem nos capacita é o Senhor. E eu corri de um chamado, e eu fico olhando, eu falei assim, será que Deus me trouxe aqui de novo para mim? Por quê? Porque eu fui convidado para levar uma palavra ali dentro. Eu não fui. E hoje eu tenho, onde tem oportunidade para entrar dentro de um presídio, eu vou. Com muito amor, porque eu sei que tem pessoas, eu sei que ali tem pastores, eu sei que ali tem evangelista, eu sei que ali tem missionários, eu sei que é um lugar onde que o demônio, as forças das trevas, vão se dizer abertamente, ela apodera do ambiente, pelos corações fechados. Mas eu também sei que Deus opera mais ainda, grandemente, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem um coração contrito e quebrantado, Deus invade o lugar. Eu sei que ali, quando a gente está ministrando a palavra, a gente está pregando a palavra do Senhor, traz um êxtase, uma alegria, uma paz ao nosso interior, né? Eu não sei com o Cadimiel, mas eu tenho quase certeza que sim, traz uma paz no nosso interior, porque nós sabemos de onde que o Senhor nos tirou, e nós temos a palavra de Deus em nós, que é para pregar sobre essas pessoas. Aí que eu fui entender essa palavra que Jesus fala assim, tive preso e não foi me visitar. Aí que eu fui entender, mas peraí, Jesus foi preso? Sabe por quê? Porque tem corações ali que tem Jesus. Que na realidade, o que eu falo para o pessoal é o seguinte, o que nos separa daquele mundo é uma linha imaginária. Em questão de segundos você pode cair ali. Mas não que você seja um bandido em si. Você cometeu uma gafe, você cometeu um vacilo, você cometeu um erro, porque quando você mais se afasta de Deus, mais apodera o quê? O inimigo. Aí naquele momento você vai agir com as suas convicções. Você agindo com as suas convicções, você vai cair. Né? Então aí é aquele momento que entra quem? Vocês. Que vão levar a mensagem para que a pessoa possa fazer uma reflexão. Certo? Verdade. E aí? E você, Cadmiel? Você roda mais o Mário, o sistema prisional do Vale do Aço. Como você enxerga tudo isso? O Varão, é um trabalho muito lindo, é um trabalho, eu fui convidado para esse trabalho, Varão. Eu lembro que quando eu tive o encontro com Deus, pela madrugada eu ouvi a voz de Deus, Deus falou, não te criei para o tráfico, não te criei para droga, te criei para pregar. Acordei minha mãe de madrugada, falei, mãe, quero ir para Ipatinga. Cheguei em Ipatinga, minha irmã falou, aqui em casa você não mora. Fui morar na casa de operação, depois fui morar na igreja. E morando na igreja, lá tinha um monte em cima da igreja. Eu, diante de tamanho amor e misericórdia, eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele me abraçou, ele entrou no quarto lá onde eu usava o meu quarto, lá era tipo uma biqueira, um ponto de tráfico. E era lá que eu preparava a droga, né, quando eu estava em Mariana. E é lá que eu preparava, arquitetava tudo, entendeu? Que eu, né? E naquele lugar imundo, naquele lugar cheio de pecado, naquele lugar, né? Deus entrou lá e onde eu tive minha maior experiência com Deus. Então eu fui impactado pela graça de Deus, fui impactado pela misericórdia de Deus. E eu ficava na minha, eu não posso viver sem corresponder esse amor. Ele me amou tanto, eu quero amar ele de volta. O que agrada o coração de Deus? Aí eu lembro que eu tentava pregar, mas não sabia. Eu não sabia ler. Tem um pontinho interessante, vamos ver se eu estiver errado, você me corrige. Uhum. Quando Deus impactou você, ele falou assim, você vai voltar para Mariana e vai procurar os seus inimigos, as pessoas que se ameaçaram elas, e vai pedir perdão para elas. Isso aí foi forte. Explica isso pra gente. Eu vim para Ipatinga no ano de 2010. No ano de 2012, eu ouvi a voz de Deus novamente. Ele falou assim, você vai voltar para a cidade de Mariana, porque eu te criei para ser luz em meio às trevas. Aqui ninguém conhece a sua história em Ipatinga, mas lá muita gente conhece. Você vai procurar quem você tem inimizade, quem um dia você brigou, quem um dia você arrumou confusão, e você vai pedir perdão. E você, na hora que você estiver pedindo perdão, você vai orar para aquelas pessoas, você vai liberar uma palavra sobre a vida daquelas pessoas. E quando eu cheguei em Mariana, eu fui até meus inimigos. Eu falei, se um dia, cara, eu te magoei, se um dia eu fiz algo contra a sua vida, quero falar para você que eu fiz isso, mas é porque eu não tinha Jesus no meu coração.
Jesus me escolheu, Jesus mudou minha vida. Hoje eu sou discípulo de Cristo, eu estou aqui para orar pela tua vida. Se você me devia algo, não deve mais. Se você tinha algo contra mim, eu quero falar que eu não tenho nada contra você. Aí eu comecei a liberar a palavra de bênção, comecei a subir nas biqueiras, que antes eu ia para traficar, eu subia pela madrugada, 3 horas da manhã, junto com alguns irmãos, lá de oração, subia com panfleto e falava, eu vim aqui orar pela tua vida. E comecei a expressar para o mundo aquele versículo que fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na minha vida abundou o pecado. Na minha vida eu estava sendo destruído pelo meu pecado do vício, pecado do tráfico, entendeu? Então, o Senhor me arrancou de muitos pecados através dessa graça abundante. E quando eu tive essa experiência, eu falei, Deus, eu quero corresponder esse amor. E comecei a buscar o Senhor. Quando eu estava lá morando na igreja, tem um monte por cima da igreja, eu queria ler a Bíblia, entender a Bíblia e falar da Bíblia. Eu não sabia ler a Bíblia. Eu não sabia me comunicar biblicamente. Eu queria orar, mas só que eu falava muita gíria. E eu não sabia como orar. E às vezes até as pessoas falam, nossa, você fala muita gíria. Mas eu fui ali, sendo fiel no pouco. Teve uma vez que eu estava orando, da minha forma, a sinceridade. Aí eu lembro que diante dos meus olhos, eu tive uma visão espiritual. Hoje eu entendo que era uma visão. E nessa visão eu vi usuário de crack, eu vi traficante, eu vi assaltante. E eu comecei a chorar, de soluçar. E eu sou muito difícil de chorar. Pra eu chorar, a glória tem que ser grande. Aí eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor Deus, se o Senhor tiver uma oportunidade para mim, eu quero ir lá, até onde essa pessoa que eu estou vendo na visão, eu quero ir lá orar por ela. Se eu me dar a oportunidade para me empregar, aí eu comecei a orar à vontade de Deus. E quando eu comecei a orar à vontade de Deus, Deus colocou uma palavra na minha boca, um fogo no meu coração, um amor pelos perdidos. E quando eu ia abordar alguém, eu não sabia. Muitas das vezes eu não tinha aquela confiança humana, porque era uma capacitação espiritual. Mas quando eu abri a Bíblia e falei, posso orar por você? O Espírito Santo me fazia orar. Capacidade espiritual. Não é uma capacidade humana. E Deus começou a me preparar espiritualmente, porque a obra de Deus, ela não é feita somente com a capacidade humana. Nós temos que estudar, nós temos que ler, fazer nosso devocional, mas a capacidade espiritual, ela dá vida. E o Espírito Santo começou a fazer de mim alguém que estava levando vida para as pessoas. Eu aceitei a missão no alto do monte. Conta comigo, Deus. Eu vou lá, Deus. Conta comigo, Deus. Eu quero orar por aquele jovem. Eu quero orar pela mãe daquele jovem. Eu quero orar pelo pai, pela família. Eu quero ir na casa de recuperação. E eu fiquei de 2010 até 2024 sonhando em um dia entrar dentro do HD, de um presídio. Meu coração pegava fogo. Um dia eu vou pregar lá, mano. Só que eu não conseguia ter recurso para fazer o curso de capelania. Esbarrava muito no financeiro. Até um dia que eu conheci o Mário, assim, teve uma proximidade maior. Eu falei, não, Mário, se um dia eu tivesse a chance de testemunhar no pátio do presídio, nossa, eu ia ficar alegre demais, meu coração queima, porque tudo ligado naquela visão que eu tive no alto do monte, onde eu fiz um compromisso. Se o Senhor me der oportunidade, eu vou. Eu ficava procurando oportunidade nas casas de recuperação, nas praças. E as praças, Deus abriu as portas nas praças. Deus abriu as portas na casa de recuperação. Mas as portas dos presídios estavam fechadas porque eu não tinha o curso de capelania. Até encontrar com o Mário. E o Mário falou, você não tem curso de capelania, não? Mas eu vou conversar com o pastor Fernando e ele vai te dar a oportunidade. Aí eles me deu a oportunidade de fazer parte da equipe Alfa. Eu gosto de chamar a equipe Alfa porque é só guerreiro. Já viu os heróis da fé? Lá só tem os heróis da fé. Um homem cheio de fé, testemunho forte. Pastor Rodrigo, testemunho forte. Pastor Fernando, testemunho forte. Pastor Vicente, testemunho forte. Pastor Isaías, testemunho forte. Pastor Jeff. E eu falei, nossa, eu estou fazendo parte da equipe Alfa. Eles me receberam de braço aberto. E quando eu pisei dentro do presídio, eu entendi por que meu coração queimava para estar lá. Uma alegria, uma paz sem tamanho, não tem como explicar. Uma autoridade, uma ousadia. É como se tivesse um leão dentro de mim que eu não estava sabendo até o momento daquela oportunidade. Tamanha autoridade, tamanha ousadia, tamanha fé. Mas no ambiente certo, irmão, você frutifica. E eu entendi, Deus me salvou para estar aqui. Eu posso receber convite para ir em diversos lugares, mas eu sei que quando eu estou dentro de um pátio, de um presídio, o Senhor quer fazer algo ali, entendeu?
o Senhor tem algo especial para fazer ali, porque eu entendo, eu fui salvo para... Sabe quando você tem um entendimento? Eu fui salvo para estar aqui, eu existo para estar aqui, eu fui liberto para estar aqui, eu venci a depressão para estar aqui, Deus me arrancou da cocaína, da ilusão do tráfico para estar aqui. Então toda essa lembrança da trajetória, ela vem, e diante de tamanha lembrança de tudo que eu passei e consegui chegar até dentro daquele pátio, vem uma alegria, uma convicção de falar para eles assim: se eu conseguir por meio de Jesus, você vai conseguir também. Se eu tenho uma família por meio de Jesus, você vai ter também. E aí eu fui impactado. O interessante da questão de pregar, né? O linguajar. A forma de expressar é importante também. É importante. Porque igual eu comentei com você, né? Eu usei uma palavrinha simples: ápice. Ápice. Nossa. Falei com o preso assim: na hora que você atingiu o ápice, ele não sabia o que significava ápice. Então aí a Bíblia tem muitas palavras complexas. Verdade. Então, se a pessoa não usar o linguajar daquele ambiente para que a pessoa possa compreender a mensagem, não tem fundamento nenhum. E vocês mencionaram muito em casa de recuperação. E aí, Mário, como é que são a situação hoje das nossas casas de recuperação com relação a levar, né, o evangelho para aquelas pessoas? Qual o trabalho que você realiza? Quais são as casas de recuperação naquela região? Porque nós comentamos lá no bastidores algumas que nem placa tem, né? Verdade. Olha, não é o mesmo ambiente, não é o mesmo sistema, né? Mas são um lugar ali que você tem que saber a forma que você vai falar ali. Ali tem pessoas muito mais machucadas do que dentro de um presídio. Por quê? Porque ali realmente tem pessoas que, por causa de um vício, que tenta de todas as formas e sabe que só pela pessoa de Jesus mesmo, né? E nós gostamos muito de pregar sobre esses ambientes. Você vê pessoas ali dopadas, né? Até muitas vezes por causa dos vícios, por causa ali da vontade de usar a droga. E tem que tomar remédios, né? Você chega assim, meu Deus, você chega para orar. Essa última vez que eu fui agora, né, o Cadmiel estava conosco lá e, rapaz, Deus usou nós tão tremendamente para orar, profetizar naquele ambiente, que pessoas ali receberam o poder de Deus. E esse lugar que eu gosto mais de ir numa casa de recuperação do que numa Cracolândia, né? Eu sempre falo com o Cadmiel, eu sinto mais à vontade ali, ou numa favela, ou numa boca de fumo, do que numa Cracolândia, porque fica difícil ali, né, na Cracolândia. Mas a casa de recuperação, a gente tem os feitos ali e tem muitos sonhos ali. As pessoas chegam para relatar para a gente os sonhos. Eu vi um menino, um rapaz, chegou para mim, um jovem, e falou assim: olha, meu sonho era ser um policial, mas policial é muito arriscado. Ou então um médico. Falei: rapaz, mas o seu sonho não morreu. O seu sonho está de pé ainda. O Senhor tem capacidade para te capacitar. E ali é um ambiente muito, muito mais do que um presídio. Mais pesado do que um presídio. Porque quando eu vou num presídio, eu sou renovado. Pessoas falam que vai no presídio e sente peso. Mas porque às vezes Deus nos chamou para aquilo. Quando eu vou num ambiente desse, eu sou renovado. Eu sinto uma presença de Deus tão grande, eu saio dali, parece que eu fiquei 3 dias orando. Eu tô falando sério. E eu saio dali renovado. Eu saio dali com a palavra. Parece que pregaram para mim. Quando eu vou pregar no presídio, parece que tá pregando para mim. Porque eu saio dali renovado, eu saio dali cheio da presença de Deus, eu saio pisando alto. Na casa de recuperação também mesma coisa, numa favela também mesma coisa. E essas casas de recuperações aí, a gente vê, não é igual no presídio, você vê o seu coração corta, cara. Pela ver eles no presídio, sabe que tem pessoas que erraram. Elas têm a consciência disso, que erraram, né? A gente vai falar disso aí, a gente até debate, né, com algumas pessoas da sociedade que não têm a maturidade de entender sobre isso. Essas pessoas estão lá no presídio porque erraram, né?
né? Por causa, igual você falou, de um deslize da vida. Ali tem médico, ali tem né? Várias da sociedade, mas numa casa de recuperação, o clima ali é de doer, é de pesado, cara. Falar em clima pesado, eu lembro de uma fala sua, onde, dentro da cadeia, você foi pregar pro pessoal do seguro. Conta esse fato pra gente. Eu estava pregando e eu reparei que no momento que eu estava profetizando, orando, tinha uma cela que o pessoal estava com a cara fechada, um coração, dava para perceber pelo semblante que o coração deles estavam fechados. Aí eu perguntei, né, pro pastor, né, que faz trabalho há mais tempo naquele lugar, por que eu estava orando por aquela cela ali, pregando, e eles estavam com a cara fechada, e notei ali que eles estavam com o coração fechado. Aí o pastor falou para mim assim, eles são assim porque... Eu falei que você... eles são assim porque eles ali é a cela do seguro. Então eles enfrentam uma rejeição dos próprios presos, da sociedade. Aí Deus falou comigo assim, para mim, liberar uma palavra sobre aquele lugar. E eu falei, Deus, para liberar uma palavra sobre aquele lugar, para mim, ali, eu ver ali um impacto. Senhor, eu preciso, vamos dizer aqui, numa dinamite do céu, me dá uma palavra, Deus, me dá uma palavra. Eu lembro que Deus me deu uma palavra de Salmo 51. O homem segundo o coração de Deus, porém um miserável pecador, Davi. Eu falei, Deus, prega essa palavra, fala para eles que um homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca pecou ou que não vai pecar, mas é um homem que não se conforma em ser escravo do pecado. Eu fui e falei sobre o erro que Davi cometeu. Pecado de adultério, pecado de homicídio, porém não permaneceu naquele ato. Porque um homem segundo o coração de Deus não é aquele que não erra, mas é aquele que não quer viver uma vida errante. Não, eu errei, mas eu não sou errante. Eu errei, mas não sou um erro. Eu errei, mas eu não sou escravo desse erro. Eu fui, liberei essa palavra, preguei lá, e eu vi pessoas com a mão na capa, assim, ó, segurando a grade, assim, chorando, em lágrimas. Falei, ó, ali foi um coração quebrantado ali. Mas a primeira vez eles estavam com o coração muito fechado. Mas isso acontece porque o preso do seguro, né, explicando para a comunidade, são aqueles presos que cometeram crimes, não só o crime hediondo, são crimes que são abomináveis, tanto dentro do sistema prisional quanto para a sociedade, um crime de estupro. Isso. Ou quando o cara mata a própria mãe, ou quando é um X9, um cacuete que eles falam. Então as pessoas vão para o isolamento, uma cela separada, para proteger a vida deles. E eles são tão assim, tensos que qualquer movimento de motim, rebelião, eles pensam assim, eu sou a próxima vítima. Não é isso? Porque ninguém gosta. Mas é interessante que, igual você falou, né? Hoje eu acompanho vocês aí, nesses pontos todos, né? Ali na rua Uberaba, Ituiutaba, Nossa Senhora das Graças, que é o centro da cidade, Praça Caratinga. E aí, como que a comunidade vê vocês? Há alguma, digamos, alguma crítica? Lógico que há, mas... Porque eu já vejo nas grandes centros o pessoal que está evangelizando na rua sendo agredido. Já aconteceu isso com vocês? Ser agredido uma vez só, quando eu estava fazendo um evangelismo lá em Molevade. Eu fui entregar, eu faço composição, né? Eu escrevo rap com letras bíblicas para levar uma mensagem também através da arte da música. E eu lembro que eu fui fazer um improviso ali, né? Na hora, para entregar o panfleto, e aquele cara ficou bravo. O chefe da biqueira lá, ele era ateu. E quando eu entreguei o panfleto rimando para ele, Jesus te ama, ele quer te transformar. E o cara ficou bravo. Para subir o morro foi uma benção, agora para descer foi difícil. Só que Deus deu livramento e não fez nada com a gente lá. Tava numa equipe bacana, é sempre bom andar de 2 ou 3 por causa disso. Segurança, né? Tem coisa que é demônio, tem coisa que é carne. Toda vez que eu vejo uma pessoa assim, às vezes ela tá alterada, né? Tinha até na Praça Caratinga, a gente fazendo trabalho, eu tô vendo com o rapaz, eu olhei no olho dele e falei assim, se for demônio vai sair agora, em nome de Jesus, mas se for algo de você mesmo, faz isso não, cara. Atrapalhando aqui algo que agrada o coração de Deus, você tá entrando numa guerra espiritual, isso pode causar dano para você, cara. Aí aquela pessoa, eu trouxe o entendimento dela
que aquela atitude ali de querer atrapalhar um culto público ali, um culto ali que aquilo ali que Deus planejou pra gente estar fazendo ali, poderia, né, causar danos para a vida dela, que ela está atrapalhando alguém de receber uma palavra, uma oração. Então, mas, enfim, graças a Deus são muito poucas pessoas que se levantam hoje contra, pelo menos aqui na região onde a gente evangeliza, nos lugares onde a gente vai, é muito poucas pessoas que se levantam contra, para criticar ali ou para tentar atrapalhar, é muito pouco. Vocês falam muito em cadeia, né? Você já foi um centro socioeducativo? Fui umas 2 vezes. Dos adolescentes aqui? Fui, eu cheguei aí. Não. Aqui pertinho, né? Delegacia aqui, no centro da cidade, tive uma tem um experiência centro socioeducativo lá. Que também, entre aspas, é uma cadeia. Tive uma experiência forte lá. Porque a gente fala o seguinte, eu fico observando aí, as pessoas falam o seguinte, você está pegando o centro dali, a maioria deles são sob efeito da droga, não vai entender nada, não vai compreender nada. É o que muitos comentam, né? Mas nesse período que vocês estão aí, mais de 5 anos aproximadamente? Eu estou desde 2010, mas trabalho em presídio tem 1 ano. E quantas almas, né? Vocês conseguiram resgatar? Muitas. Que permanece. E agora, Varão? Nossa região, foram para a cidade dela, como é que funciona? Varão, lá em Mariana fizemos muito discípulo lá. Alguns permaneceram, outros não. Entendeu? Mariana, fui em Acaiaca, numa missão lá também. Ganhei uma alma para Jesus lá. Entendeu? Ponte Nova. Todo lugar que a gente vai assim, Deus sempre nos conecta. Porque Deus não une pessoa, Deus une propósito. Deus nos levantou para gerar discípulo. Vá e batize pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo. O propósito de Deus é muito mais do que ganhar uma alma, porque em toda alma há um propósito ali. E você mencionou o seguinte, que além de fazer esse trabalho de evangelização dentro do sistema prisional, isso ajuda também a comunidade. Eu entendi perfeitamente isso. Mas o que você pode explicar melhor para a comunidade sobre isso? Por que ajuda a comunidade? Fala para nós. Com certeza. Vai tirar um traficante da rua. Vai tirar um assassino da rua. Vai tirar um ladrão da rua. Né? Porque isso eu tenho a plena e convicção e certeza do que eu estou falando. Tenho certeza. Porque quem anda no nosso meio, nós temos uns 15, que era tudo vida louca. E muitos no começo falaram assim, isso é fogo de palha. Mas já vai para 5, 6 anos, né? O fogo tá continuando ardendo aí sobre o altar, né? Porque não é fogo estranho, né? Fogo estranho, ele se apaga rápido. E eu acho interessante, quando você perguntou o Cadmiel, se alguém nos agrediu aí, semana passada, o último ali na praça ali, rapaz, o cara na Araxá, né? Araxá. A gente fala ali no centro da Araxá. E passou gritando, atrapalhando o culto, falando assim, pra que vocês estão pregando pra eles? Eles vão voltar a usar droga de novo. Falei assim, rapaz, o que tem aqui é tudo rapaz. Jesus transformou. Eu creio naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos falando. Nós temos a convicção, essa semente de sangue. Nós sabemos que Deus transforma. Se eu abrir o meu coração para Deus trabalhar, eu vou viver o sobrenatural. Aquelas pessoas vão viver o sobrenatural. Porque nós confiamos, nós fomos resgatados por isso. E nós acreditamos naquilo que falamos. E certeza, porque Deus nos resgatou através disso. Então, por isso que eu falo que vocês estão no lugar certo. Porque é igual, teve um curso na unidade sobre o GAD, Grupo Antidrogas. Eles fizeram um curso de 1 semana em BH. Eu estava na lista, mas puxaram meu tapete, beleza. No dia que eles retornaram, fizeram uma reunião e me convidaram. Eu perguntei assim, quem usa droga que levante a mão? O pessoal, como é que faz uma pergunta dessa? Por exemplo, a senhora foi usuária de droga há muitos anos. Como é que você fala isso? Você fumava. Então ela achava que droga era só as drogas ilícitas. Então a senhora tem a mais competência de coordenar o grupo do que eu. Porque você é uma experiência, pessoal. Se eu conseguir 20 anos parar de fumar, parar de usar drogas, vocês também podem. Então se vocês que estavam lá no fundo do poço, apedrejado por todos, Deus te resgatou,
vocês são referências para que aqueles que estão no fundo do poço, não, se ele pode, eu também posso. Forte. Então, por isso que eu falo, né? O que as pessoas falam, como se diz, né? Deixa falar. Às vezes elas criticam, né? Fala que não é em vão. A respeito da pergunta que você fez para ele sobre o efeito, a causa disso aí para a sociedade. Igual eu lembro uma experiência aqui que eu senti de Deus de compartilhar. Eu lembro que uma vez eu estava em casa, no ano de 2020. Estava em casa e o Espírito Santo falou comigo assim: quer que você vai lá para a Vila da Paz. Eu olhei pro céu assim, que o sol tá estalando, mano. Um calor. Demorei para adaptar aqui na cidade, aqui, porque Mariana é frio, né? Isso. Um calor, mano. Falei, eu não vou não, não é o Espírito Santo que tá me falando comigo, não. Aí veio a dúvida. Aí eu fui, eu sempre gostei de fazer assim, pedir Deus sinais no meu interior, assim, Deus, se é da vontade do Senhor, vai acontecer isso. Me dá um sinal, Senhor, para me saber que é o Senhor. E o sinal que eu pedi, um sinal simples. Na época eu usava muito boné, hoje eu não uso tanto. Aonde eu ia evangelizar, eu ia de boné. E eu guardei meu boné no lugar e não sabia onde estava. E procurei. Aí dentro de mim eu falei assim, se for o Espírito Santo que falou comigo para mim na Vila da Paz, eu vou achar esse boné. Aí achei o boné, falei, para mim. Liguei no Braulio, né, conhecido como MC Mortão, é um grande evangelista também. Aí eu falei, Braulio, o Espírito Santo mandou ir lá para a Vila da Paz evangelizar, mas varão, eu não vou sozinho não, se você for, eu vou. Tem que ir pelo menos de 2 ou 3. Aí ele falou assim, eu tô contigo. Aí nós desceu para a Vila da Paz. Chegou lá, abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, a voz do Espírito Santo me deu uma palavra. E o Espírito Santo organizou todo aquele culto. Olha, eu vou querer que cante essa música, eu vou querer que pregue essa palavra. E tinha um jovem chamado Heleno, que estava naquele lugar, na Vila da Paz. E ele estava planejando o próximo assalto. Imagina se esse cara tivesse para assalto, alguém poderia morrer, ele mesmo poderia morrer, numa troca de tiro, poderia causar vítima. Então, para você ver, debaixo ali do direcionamento do Espírito Santo, nós foi lá. E o coração dele foi transformado naquela tarde. O Espírito Santo transformou o coração dele. Naquele dia ele falou assim, a partir de hoje eu quero mudar de vida. Eu não fumo mais maconha, eu quero mudar de vida, eu quero ir para a igreja, me busca para ir na igreja. Eu fui lá, marquei com ele, 19h30 o culto. 19 horas, ela não sabe isso. No domingo eu falei, eu vou voltar no domingo aqui, às 19 horas. E nós vamos pro culto. Ele foi pro culto. E eu vi fome e paixão. Falei, rapaz, esse cara aqui é algo com Deus mesmo, pai. Marquei com ele e foi. E era um criminoso de alta patente. O inimigo tentava prender ele de tudo quanto é forma. Aí ele foi na igreja. Ele pediu a Deus a oportunidade de emprego, começou a trabalhar de ajudante pedreiro, alguém que chefiava o tráfico com o Coronel Fabriciano, de repente trabalhando de ajudante, tá querendo mudar de vida. Aí começou a trabalhar, alugou uma casa, e na casa não tinha móvel. Aí nós arrumamos um tapete, nós arrumamos uma coberta, nós arrumamos para ele um travesseiro, e nós arrumamos para ele um móvel lá, fogão, nós ajudou a mobiliar lá. E ele começou a vida dele. E ele foi trabalhando, e Deus foi abrindo porta, Deus foi honrando. Enfim, Deus mudou a vida desse homem. Esse homem hoje é casado. Tudo que ele coloca a mão prospera. Ele pega a camisa para vender e vende as camisas rápido. Ele compra carro antigo, reforma e vende o carro, e ali Deus honra a vida dele. Então, ele renunciou ao crime, renunciou ao assalto, renunciou à arma e renunciou todas as bandejas de luxo do crime para viver uma vida simples, para Deus honrou ele nessa terra poderosamente. Hoje está lá com a esposa, com o filho, né, vivendo uma vida honesta, e é um grande instrumento na mão do Senhor. E eu me pergunto, se eu não tivesse ido, alguém poderia ter morrido nesse assalto, porque ele estava numa onda de assalto consecutivamente. Mas sabe o que aconteceu naquela tarde? Aconteceu o que aconteceu com Saulo de Tarso. Jesus falou, basta, daqui para frente não dá para continuar cometendo erro, não. Porque quando Jesus entra na rota de uma pessoa, ele muda a direção. A partir de hoje a rota que você vai trilhar é a rota para o céu, a rota que você vai trilhar é a rota do propósito. E assim eu vi. Ele nos incentiva muito, ele é alguém que tem um testemunho forte. Quando nós falamos assim, Heleno, estamos com a família ali, Heleno, para ajudar com cesta básica. Ele só grava um vídeo de 3 minutos, não estou precisando da cesta básica. Vem mais de 10 cesta básica. A pessoa que alcança... A última pessoa que ele ajudou agora, o médico falou com a mulher assim, você vai morrer daqui a 1 mês. A mulher falou, não, médico, meu sonho é casar.
Aí essa mulher contou para a esposa do Heleno. O Heleno pegou o celular e falou: vamos gravar um vídeo aqui. Gravou o vídeo. Heleno gravou o vídeo em 2 horas. O Heleno arrumou o buffet, Heleno arrumou o carro para buscar a irmã, Heleno arrumou o sítio, Heleno arrumou R$2.000 em dinheiro e vai realizar o último sonho dessa mulher. Tô falando de um cara que o testemunho dele é tão impactante que quando ele fala, vamos ajudar uma família, ele consegue ativar uma multidão de gente para levantar a cesta básica. Vamos abençoar uma roupa, porque a pessoa não tem roupa. Ele é uma multidão de roupa. É alguém que tem uma influência muito grande, porque as pessoas que antigamente tinham muita influência no crime, quando ela sai, ela não sai sozinha. É igual Moisés, quando saiu do Egito, saiu sozinho não, era escravo no Egito lá, estava perseguido, mas Deus permitiu ele entrar no Egito ali com um propósito. Tem muita gente no Egito que tem propósito, e quando sai de lá, sai com muito jovem que estava traficando junto com ele, sai com muito jovem que às vezes estava assaltando. O Heleno arrastou uma multidão de jovens. Um dos motivos de eu entrar no presídio é esse: consolida uma sociedade mais segura. Eu não queria pregar para a cela do seguro. Aí Deus falou: se você não pregar, você não conseguiu evitar que eles fizessem a primeira vítima. Mas você consegue evitar, através da pregação do evangelho, que eles façam uma segunda vítima. Pregue como se fosse a última vez. Foi aonde eu utilizei como melhor. Toda a minha fé, eu utilizei ela na cela do seguro. Mário, nessa sua trajetória toda, Mário, você falou que, né, já esteve dos dois lados, né? Esteve do lado de lá. Sim. E não é fácil. Não. Não é fácil. E já tem 5, 6 anos. E como é que as pessoas te veem hoje? Ainda tem aquela rejeição, ainda fica aquela insegurança? Ou você é da região, ou veio de outra região para cá? Não, sou da região, sou daqui de Patinga mesmo. Não, eu não sofro retaliação nenhuma. Hoje eu tenho os meus vizinhos, nossa, tem todo o cuidado comigo, me tratam, nossa Deus, muito bem. Vê a minha índole, né, hoje, do que era antigamente, né? Isso é muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. E hoje né, a diferença. Hoje eu sou pai de família, tenho minha esposa linda, né? Tenho meus filhos, preciosidade que Deus me deu. Tenho minha empresa e Deus me honrou de uma forma muito grande. E hoje eu não sofro com isso. Eu também eu não ligo com isso, sabe? Porque eu sei o que Deus tem feito, né, na minha vida. Sobre sociedade, eu lembro quando eu saí de pouco, né, aliás, né, nem tinha saído, e a minha sogra, rapaz, viu o Cadmiel falando, e minha sogra, ela no começo rasgava minhas cartas, não queria de jeito nenhum. E hoje minha sogra, nossa Deus, é meu tesouro. Ela me honra demais. Nossa Deus, vou pra casa dela, ela quer deixar eu dormir na cama dela com a minha esposa, quer sair do quarto pra deixar a gente à vontade. E por quê? Porque é aquela rejeição que as pessoas têm, né? De pessoas que falam, não vai mudar. Não tem mudança. Só que isso é muito bom porque as pessoas que estão ali e ao redor estão vendo que há uma mudança. Pera aí, hoje a pessoa viu eu saindo da minha casa com a Bíblia na mão. Não estou falando só pela religiosidade, porque tem muitos picareta também dentro da religião. Eu falo sobre testemunho de vida, né? Que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, né? Então, graças a Deus, nós temos dado fruto para a glória de Deus. Os meus vizinhos, nosso Deus, o que eu chegar e falar ali né, quanto mais os antigos, né, eles me honram, né, com essa chega, abre a porta para mim, nosso Deus, deixa eu sozinho, a confiança é outra coisa, né, aquilo que o mundo não podia dar, o crime, as coisas de errado, né, as falhas, né? Porque essas pessoas, eu fui instruído, né? As pessoas são instruídas a fazer essas coisas, né? O mundo, ele doutrina as pessoas a fazer as coisas de errado. O mundo, né?
da criminalidade, doutrina uma criança, um jovem a ter rancor, a ter ódio de uma, como é que eu posso falar? De um policial, vamos falar, né? De um policial, Hoje não. Quando a gente é salvo, quando a gente é liberto, quando Deus tira a venda dos olhos, a gente entende. A sociedade, quando elas começam a entender sobre isso, é porque através dos testemunhos que as vendas são tiradas, que as resistências são retiradas, é vendo testemunho daquilo que Jesus faz. Ô Mário, você falando sobre doutrina, sobre mundo, sobre sociedade, a perguntinha básica, né, nós comentamos aqui antes, o que está acontecendo com a evasão de jovens das igrejas, na sua concepção? Olha, a minha visão sobre isso é questão sobre, eu acho que você falou, tem pessoas que não conhecem o crime. Você pegou aqui, qual que é a raiz da das pessoas? As crianças, os jovens, né? Eles são a raiz. Eu acho que precisava de mais investimento, sabe? De mais investimento em geral, não só dentro das igrejas, em geral, sobre as escolas, cara. Antigamente, um professor tinha uma liberdade. Hoje em dia, um professor não tem uma liberdade. Antigamente, um policial tinha uma liberdade. Hoje, um policial não tem uma liberdade. Você me entende? Porque, na realidade, igual a gente estava vendo um vídeo mais recente, né, a violência dentro das escolas, muitos pais alegam que não tem tempo para os seus filhos. Essa alegação que é na correria do dia a dia. Não alega que não tem tempo, porém, quando o filho está preso, ela vai lá visitá-lo. Você sabe disso. E o que eu falo com elas, olha, tudo é questão de prioridade. Que no momento não é o filho, é outras coisas, bens materiais. Aí você rala a vida toda para ter uma estrutura boa, quando você aposenta ou não, vai gastar tudo aquilo com o filho que está envolvido. No tráfico, ou no vício. Não chegou nem assim para a cadeia, não vai para a casa de recuperação, que é pior ainda. Né? E na sua concepção, Madiel, porque eu estou perguntando isso? Porque eu reuni com vários pastores e eles falaram isso comigo. Pô, mas está tendo evasão muito grande de jovem na igreja. Eu perguntei, mas o que está causando a evasão? Na sua concepção, Cadmiel? Acho que um pouco também é questão de comunicação, sabe? Pessoas assim, às vezes estão tendo dificuldade para a transição de uma geração para outra, entendeu? Deus é um Deus geracional. E às vezes o mundo, ele consegue se comunicar melhor do que a igreja com os jovens, entendeu? Às vezes também, às vezes pode aparecer alguma pessoa com a comunicação da hora, né? Graças a Deus a igreja que a gente congrega é tranquila, a gente consegue comunicar com os jovens, entendeu? Da maneira que Deus ali nos direciona. Mas existem, o tradicionalismo às vezes pode atrapalhar, entendeu? Porque jovem é assim, se você espremer demais, acaba perdendo. Então falta sabedoria, às vezes, de comunicação, de procurar entender. Como é que eu vou trocar? Igual você falando de dinâmica. Eu me interessei, eu falei, eu vou aprender esse negócio de dinâmica também. Entendeu? Porque se a gente ficar preso só num estilo... Olha o que o apóstolo Paulo fala. No meio do gentil, me fala de gentil. No meio do judeu, me fala de judeu. No meio do sábio, eu me faço de sábio. Mas no meio dos loucos, eu me faço de louco. Entendeu? Então a gente tendo essa sabedoria de comunicação, nós vamos perder menos gente. Você pode ter certeza. Que às vezes o jovem, ele está buscando algo lá fora, que tem dentro da igreja, mas não sabia. Por quê? Falha de comunicação. Pecamos por falta de conhecimento. Por causa de isso. Na habilidade, porque igual eu falo, quando você vai lançar se tá aí a cerveja, né? Eles pegam uma mulher perfeita, um cara perfeito, até a dentição perfeita, num ambiente paradisíaco, muita luz, muito sol, muita energia. Aí quando tá aquele calor imenso que vem na sua mente, o tempinho tá bom para tomar uma cerveja. Mas quando você vai pegar a palavra de Deus, você fala que Deus castiga, Deus é isso, Deus é carrasco, só prega que Deus é isso. Uhum. Aí o pessoal fala, não quero esse homem não, é. E outra coisa, como é que você vai ter intimidade com uma pessoa que você não conhece? Eu sempre foco no relacionamento. Tem que conhecer, né? Então eu acho o seguinte, que
a forma de expressar, igual eu brinquei contigo, falei sobre que eu usei um linguajar que a gente usa na segurança, né? Eu abordei vários pastores e falei assim, QAP, pastor, QV, QTH, QTX, QTO, esse cara assim, o que esse cara está falando? Eu não estou falando em línguas, é um termo que a gente usa na segurança. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes está sendo pregado no púlpito para criança e adolescente, em hebraico, em aramaico, em línguas estranhas. Então a comunicação não aconteceu. A comunicação se dá quando o emissor emite, o receptor recebe e entende. Se você falar em palavras difíceis e eu tenho dificuldade, o que aconteceu? Não entendi nada. Deus que é Deus, pelo menos se eu estiver errado, vocês me corrigem. Onde ele pisava, ele usava a cultura daquele povo, o dialeto daquele povo, para falar a palavra. Por que eu tenho que falar difícil? Se o meu público é infantil, um adolescente, uma criança. Tem que usar a habilidade para você fazer o quê? Pregar a palavra. Essa é a minha concepção. Ô, gente, o papo está maravilhoso, né? Eu gostaria, Marcos, que você falasse durante esse período todo, essa vivência toda, algo que te impactou realmente. Eu sei que é muita coisa, né? Nossa. Mas sempre tem aquela coisa que está bem lá, que sempre que se pensa já vem diretamente na tua mente. E deixar uma mensagem para a comunidade, para o povo, para todos os nossos ouvintes aí, porque ainda há esperança. E vocês são a luz no fim do túnel para aquelas pessoas. Vocês foram escolhidos para Deus para levar o evangelho àquelas pessoas, para que vocês possam fazer com elas o que Deus fez com vocês. Então a missão de vocês é uma missão de altíssima importância, de altíssima relevância, e a comunidade tem que entender e agradecer. Porque, igual vocês estão falando, né? Nós estamos tirando um homicida da rua, nós estamos tirando um drogado da rua, nós estamos salvando uma família, nós estamos salvando uma vida. Então, conta pra gente aí que te impactou que até hoje, para que nós possamos finalizar o nosso papo. Olha, o que me impactou mais foi as experiências, visões. O que me alicerçou, igual eu falei no começo, foi as visões que Deus me deu. Visões de Deus me chamando, visões de Deus falando comigo o que ia acontecer, o que Deus colocava no meu coração. Dentro da minha casa, eu falando com a minha esposa, olha, vai acontecer isso. Deus visando para mim, falando comigo, e Deus me livrando, Deus mostrando o livramento. Aquele que eu tô falando é relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento com a pessoa de Cristo, as coisas ela mudam. E o que eu queria deixar para a sociedade é a parábola do filho pródigo. Tanto para os que estão de dentro quanto para os que estão de fora, né? Para quem está de dentro, como um filho, aquele irmão, né, que estava dentro e o que estava fora. E você que está dentro, você que pensa que nunca errou, você que pensa que nunca vai errar, né? Como nós temos visto muito no presídio, pessoas de alta classe como advogado, como médico. Você conhece muitos, você já viu muitos, né? Médicos, advogados presos por falhar. Então, o que eu quero falar para vocês, que você que está dentro, não julgue quem está fora. Não julgue quem foi para fora. Porque Deus tem poder de atrair essa pessoa. Às vezes Deus nem precisa ir atrás, né? Deus atrai ela para dentro de novo. Porque como essa aliança é um casamento. Se eu tirar essa aliança hoje, o que fica aqui? A marca. A marca. Aqueles que saíram têm a marca ainda. Ou aqueles que não conheceu. Por quê? Jesus é fiel para fazer isso aqui, ó. Colocar novamente a aliança. Deus é fiel demais para isso. Eu tô falando porque eu tenho certeza nisso. Eu lembro quando eu estava muitos anos atrás preso, há mais de 13 anos atrás, eu lembro com a irmã, ela pregava o evangelho, tinha dom de visão, passou muitos anos e ela me viu na presença do Senhor. Ela pegou e falou comigo assim, olha, direto eu queria falar de Deus com você, mas seu coração estava fechado.
E eu via que não é o tempo. É o que eu falo. Tem muitas pessoas no mundo que estão com o coração fechado, mas precisa de uma palavra. Precisa de uma aliança. Mas quem que vai levar essa aliança? É eu. É esse povo que está aí fora. É os que estão dentro. Tem o poder de levar para quem está fora. Eclésia, né? De dentro para fora. É aquilo que está em nós, que é o Espírito Santo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque se eu pensar, se eu estiver dentro e pensar mal de quem está fora, eu não tenho aquele poderoso Deus, né? Eu não tenho aquilo de poder que está dentro de mim. Eu tenho que liberar o que eu tenho dentro. Eu tenho que levar água para aqueles que estão sedentos, né? E eu sempre falo, a abelha vai onde tem mel. Seja no alto do monte, seja dentro de um presídio, seja dentro de uma casa de recuperação, seja dentro de uma favela onde está um traficante vendendo uma droga, seja ali. Por quê? Porque ali tem pessoas que Deus quer aliançar, que quer fazer uma aliança. Eu convido essas pessoas, a sociedade, para abraçar sobre essa causa. Não julgar, né? Eu não estou pregando sobre apoiar essas pessoas, né? Eu estou falando para essas pessoas ter mais atitude em fazer o quê? Esse apoio a essas pessoas, esse perdido. É o evangelho genuíno, né? Isso. É igual falar, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Cadmiel, o que te impactou nesse período todo, sair rodando a região toda, o Vale do Aço, os presídios, as ruas, tá um caos, né? A misericórdia de Deus, a graça de Deus. Tem uma palavra que sempre quando eu pensava em desistir, em parar, porque eu já comecei a caminhar querendo ver a obra concluída, a obra pronta. Ansiedade, mas... ansiedade. Aí minha mãe falava comigo assim, meu filho, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Meu filho, de glória em glória, você vai sendo transformado, você não pode parar. Meu filho, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então um versículo também que eu guardo no meu coração, que é aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, muitas das vezes, quando eu estava ali diante de um erro, de um pecado, de uma falha, eu falava assim, Deus me ama tanto, Deus perdoou, Deus tem me ajudado, por que eu pequei, por que eu falhei, eu não quero continuar errando. E o Senhor, Ele não abria a mão da minha vida, Ele não deixava a obra de lado, Ele não deixava a obra inacabada, porque eu tinha ali cometido algum deslize, alguma falha, mas Ele continuou me lapidando através da palavra, da oração, e através desse investimento, né? É muito bom a gente ser fiel a Deus, mas todo homem que é fiel a Deus, um dia Deus, na sua humildade, na sua simplicidade, foi fiel à obra que Ele começou. Eu só sou fiel a Deus porque um dia Deus, olha a humildade de Deus, olha a simplicidade dele, ser fiel a uma obra que iniciou no meu e no seu coração, porque quando Ele começou, nosso coração estava todo bagunçado, nossa alma, cheio de hábitos carnais, cheio de vícios, cheio de coisas que desagradavam. E Deus, com o tempo, Ele foi limpando o nosso coração. Essa humildade de Deus. Eu só sou fiel a Deus porque Deus, Ele é tão humilde. Mesmo Ele sendo Deus, Ele se fez homem, foi ser humano. Teve humildade para trabalhar na vida de cada um de nós. Jesus trabalhando no nosso coração, na nossa alma. Não desiste não, vou te libertar do cigarro. Desiste não, vou te libertar da cocaína. Desiste não, vou te libertar da raiva, da ira, dos palavrões. Você não vai falar palavrão. Eu vou te libertar da mente bagunçada, dos maus pensamentos. E essa humildade que Jesus tem de trabalhar em nós para que um dia nós venhamos ali ter a oportunidade de conseguirmos ser fiel trabalhando para isso aí, é impactante. A humildade de Jesus. Tem uma música, se você já pensou em desistir, né? Tenha fé e não pare de sorrir. Eita, não tem essa música? E falando em música, eu lembro do preso, né? Eu falei com eles assim, lá nesse setor de novo, lá no Coque. Rapaz, eu tava na guarita,
e tocou um hino meia-noite. Ressuscita-me. Eu não sei cantar, porque se eu cantar aqui vocês vão correr tudo pro banheiro, mas eu vou declamar a música para vocês entenderem a mensagem. Quando eu falei isso, o pavilhão parou. Igual que é esse silêncio. Aí o preso, Sr. Duarte, fala aí, como é que é? Eu falei assim, remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aí eu falei para o preso, qual a pedra que te trouxe aqui? Não sou usuário de droga, não, rapaz, a pedra que eu falo, qual é o crime que você cometeu? Enquanto você não remover essa pedra da sua vida, você não é chamado pelo nome, porque aqui você é chamado de bandido, de desgraça, de demônio. Estou mentindo? Quando tem que você não vê a luz do dia, está na tranca. Seus sonhos foram cancelados. Então, para que você possa resgatar tudo isso, só uma pessoa tem esse poder. Mas ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Eis que tua porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Ele está batendo. Mas sua surdez espiritual está te impedindo de ouvir. E quem vai fazer com que essa surdez acabe? Os senhores. Levando a mensagem e dando um testemunho de vocês. Eita, glória. Então eu agradeço do coração, né, pela oportunidade, por aceitar o meu convite. Mas, Mário, pode falar ainda o que você tem a dizer. Olha, rapidamente, eu lembro uma vez que eu estava dentro do presídio e essa pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu queria te pedir perdão. Aí eu falei assim, amém. Eu não perguntei, falei, amém. Eu dei um abraço gostoso nessa pessoa, sabe? Aí ela ficou olhando para mim assim, perplexo, né? Porque eu não perguntei, né? Mas falei, amém. Aí, rapaz, quando eu saí, tinha um vizinho meu que não podia passar, fechava a cara, resistência comigo, sabe? Aí, rapaz, eu peguei, um dia eu escutei ele chegando no carro, caminhão. Eu peguei, isso aí tem muitos anos atrás. Eu peguei, bati no vidro dele. Não. A hora que ele abaixou o vidro, eu falei, olha, eu sei que eu fiz muita coisa de errado mesmo. Eu sei que, vou olhar, nem mereço, nem sou digno de desculpa, mas eu quero pedir você perdão por aquilo que eu fiz e também por aquilo que eu não fiz, que você acha que eu fiz. Eu lembro que a minha vida espiritual, ela desatou, quanto na vida financeira. Loucura. E o perdão. Aí eu fui perdoado naquele momento. Eu fui perdoado naquele momento. É só isso que eu queria deixar. Porque na realidade, igual eu falo, né, tem a cura da alma. Não. É um livro da Valenda aí, num curso que nós fizemos. Uhum. Como que Deus vai penetrar no seu coração? Você está cheio de dor, de sofrimento, de angústia, de revolta. Então você tem que curar a tua alma primeiro, para que Deus possa penetrar. Se permitir, vai penetrando e vai tirando um por um, igual você falou. Não é assim, no estalar dos dedos. É gradativamente. Né? Então eu agradeço, né, do fundo do coração pelo convite, por ter aceito o meu convite. As portas vão estar sempre abertas para os senhores aqui, porque esse testemunho é importante, porque vocês saíram do fundo do poço e hoje estão aí, graças a Deus, erguidos, com a família bem estruturada. Então isso prova que Deus é fiel. Então que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos abençoar, nos dar sabedoria, temperança, discernimento, porque não é fácil. Se fosse fácil, vamos fazer, não é isso? Muito obrigado, que Deus possa nos guardar. Até a próxima oportunidade, meu querido. Muita paz.